Estamos aqui com Nilson Carvalho, diretor da Comando Gerenciamento de Riscos. Nilson, por que existe uma gerenciadora de risco? Que função que ela atende? No mercado de seguros, algumas seguradoras que trabalham com o seguro de cargas, né, elas estabelecem algumas regras que precisam ser cumpridas pelas empresas que contratam esse tipo de seguro. E essas regras estão associadas à questão do gerenciamento de risco. Daí a necessidade de existirem empresas que façam cumprir essas regras ou ajudem os clientes a cumprirem essas regras para que elas possam ter a cobertura de seguro de transporte de cargas como as seguradoras concedem. Nesse sentido, essa atividade é uma coisa bastante abrangente, não envolve só a questão da preocupação com um caminhão, por exemplo. Exatamente. O gerenciamento de risco, quando ele é aplicado propriamente dito, ele se divide em riscos que são, por exemplo, gestão de pessoas, gestão de equipamentos e gestão de mercadorias. Quando nós falamos de mercadorias, as próprias seguradoras elas estabelecem alguns critérios, como valores de mercadoria, o tipo de mercadoria que pode ser transportado, né? Esse tipo de limitação é uma limitação que já existem nas próprias apólices. As demais exigências, como por exemplo, equipamentos, o tipo de veículo que pode transportar aquelas mercadorias, quais são os tipos de rastreadores que são instalados nesses veículos, são outras exigências com relação a equipamentos. E a terceira exigência, que é um controle, é um tipo de gestão de risco com relação às pessoas. Se são pessoas com um histórico que permite que elas possam transportar, se elas têm experiência no transporte de cargas, qual é a relação de trabalho dessas pessoas com a empresa que está contratando, se elas são funcionárias, se são terceiros, se são motoristas agregados, enfim, todos esses fatores são fatores de análise de risco que combinados resultam na ação da gerenciadora em fazer cumprir as exigências de apólice. Nesse sentido, essa questão envolve, por exemplo, também a definição de rotas que essa carga deveria seguir? Esse é um trabalho bem mais específico a ser desenvolvido pela própria gerenciadora. Resulta num trabalho onde é feito um estudo, né, para cada tipo de operação, onde estão envolvidas as mercadorias previamente conhecidas, os valores dessas cargas e, obviamente, se estabelecer as rotas mais seguras, os horários mais seguros para trânsito dessas mercadorias e aí sim haver uma limitação. Esse trabalho desenvolvido especificamente para cada uma das operações é um trabalho chamado Programa de Gerenciamento de Risco, que visa atender todos os detalhes das operações seguradas e que muitas vezes fazem parte da própria apólice de seguro como um documento obrigatório a ser seguido. E esse documento é um documento desenvolvido pelas gerenciadoras de risco. Então, nesse sentido, deve existir uma parceria muito estreita entre a seguradora e a gerenciadora de risco. Com certeza. A necessidade de controle dessa seguradora ela é refletida na atuação direta do gerenciador de risco. E essa atuação, através de uma aproximação, de uma parceria, se consegue entender quais são as necessidades dessas seguradoras e refletida nessa atuação. Esse trabalho conjunto é que faz o melhor controle possível, permite o melhor controle possível das operações de gerenciamento de risco na prática.